Flamengo amassa Botafogo e conquista a Supercopa do Brasil. Comentaristas rasgam elogios ao Flamengo. Bora pro vídeo. Mas o assunto deste vídeo é sobre aqueles que estão na galeria dos imortais rubro-negros. E quando a gente fala nos maiores da história do Flamengo, o primeiro nome que vem à cabeça é Zico. Zico é inatingível, é insuperável, é o maior nome da história do Flamengo. Júnior, Leandro, Petkovic, Adriano, Gabigol, que está no Cruzeiro, mas que inegavelmente tem uma história impressionante no Flamengo, com conquistas de 2 Libertadores, fazendo os gols de título, isso não pode ser desprezado. Mas nesta relação, 2 jogadores que estão neste grupo do Flamengo entram nela também. Bruno Henrique e Arrascaeta. Eles conquistaram ontem o 14º título com a camisa do Flamengo e se tornaram os mais vencedores da história do clube, superando Zico, Júnior e Gabigol com 13 títulos. Isso é algo impressionante. A saída de Gabigol para o Cruzeiro, já que ele é um jogador que inegavelmente tem muito carisma, tem muita mídia, ele chama a atenção, tudo que envolve o Gabigol repercute muito, abriu espaço para que 2 caras fossem ainda mais destacados na história do Flamengo. Exatamente Arrascaeta e Bruno Henrique. Arrascaeta agora veste a camisa 10, que lhe caiu muito bem. E Bruno Henrique, se a gente for analisar, desde quando ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, não é à toa que ele recebeu o apelido de Rei dos Clássicos e já foi escolhido também Rei da América, o melhor jogador da Libertadores da América de 2019. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele é extremamente decisivo, tem números impressionantes. Vou relembrar apenas 2 fatos recentes. A final da Copa do Brasil, que o Flamengo venceu em Belo Horizonte, dentro da Arena MRV, com aquele golaço do Plata. Você se lembra quem deu o passe para ele, quem iniciou o contra-ataque, enxergou aquela situação? Bruno Henrique. Foi ele que deu assistência para o Plata fazer o gol do título histórico do Flamengo. E na Supercopa do Brasil, ele, que normalmente vai bem em jogos grandes, em clássicos, especialmente contra o Botafogo, ele colocou o jogo no bolso. Ele decidiu, fez 2 gols, um deles um golaço, e entra cada vez mais para a história do Flamengo. O torcedor rubro-negro está dando o devido valor que Bruno Henrique merece. A saída de Gabigol teve este benefício para o Flamengo. Bruno Henrique muitas vezes ficou na sombra de Gabi. Gabi aparecia mais, também decidiu muito, também ganhou muito, mas aquela fusão famosa tinha Bruno Henrique como um elemento muito importante. Muitos falam o seguinte: ídolo não se faz apenas com o que se constrói dentro de campo, e sim fora dele. E pela postura de Bruno Henrique, que sempre foi um cara que respeitou o Flamengo, que mostrou admiração pelo clube, se diz sempre honrado e emocionado de vestir a camisa do Flamengo. Nunca se envolveu em polêmica, aquelas de dar o que falar. Apenas recentemente teve a situação lá do caso, da investigação, que ele teria tomado cartão amarelo, mas esse assunto está sendo averiguado e parece que não vai dar em absolutamente nada. Bruno Henrique é um cara na dele, que cumpre o papel dele, que calado
faz muito mais do que outros que falam muito. Ele é extremamente decisivo, extremamente identificado com a torcida do Flamengo. Ele tem a cara, genuinamente, da torcida do Flamengo. Grande parte da torcida do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, se identifica com o jeito de Bruno Henrique ser. Muitas vezes até uma certa inocência, mas é uma coisa extremamente espontânea. Bruno Henrique continuará no Flamengo. Ele vai desafiando o tempo. Ele tem hoje 34 anos. Quando foi renovado o contrato dele por 3 anos, muitos questionaram, vai renovar um contrato com um jogador que na época tinha 32 anos, que vem de uma lesão grave no joelho, ele ficou quase um ano parado, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo jogador, e aí é que está a diferença. Bruno Henrique, mesmo com essa lesão grave, mesmo ficando fora um bom tempo, ele voltou a produzir, ele voltou a decidir. Em muitos momentos, ele foi importante na história do Flamengo. Então, na minha opinião, Bruno Henrique já está nessa galeria dos imortais rubro-negros que eu citei no início do vídeo. E ele vai ficando cada vez maior. Maior até do que Gabigol, que tem títulos, Libertadores, gols em finais de Libertadores, 13 conquistas, mas Bruno Henrique também foi fundamental em grandes conquistas do Flamengo, inclusive na Libertadores da América de 2019. Tem um grande número de gols, assistências e tem uma identificação e um respeito pelo clube muito grande. E ele continuará. Tem mais 2 anos de contrato e pode se tornar ainda maior. Eu não tenho dúvida. Bruno Henrique é um dos maiores da história do Flamengo e está se tornando maior do que Gabigol. Concorda comigo? Quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, comente, compartilhe e ative sempre o sininho da notificação. BH é ou não é um dos maiores e maior até do que Gabi, hein? Que arrumou um monte de polêmica, confusão, muitas vezes até colocou em xeque a sua idolatria. Quero saber o que você pensa. Eu já disse o que eu acho. Manda ver aí. Valeu, galera! E até a próxima. É campeão. O Flamengo ganhou o primeiro título na temporada 2025. E pode parecer soberba, mas eu avisei. O Flamengo ia ganhar esse jogo. Para mim, nenhuma surpresa. Agora, eu não esperava que fosse ser tão fácil. E foi fácil. O Flamengo amassou tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Antes da parada, por conta da forte chuva, depois da parada no primeiro tempo, no segundo tempo só deu Flamengo. O Flamengo amassou o Botafogo e a gente vai falar sobre esse jogo e vamos também trazer informações importantes envolvendo o Jorginho do Arsenal. O Flamengo deve assinar um pré-contrato com esse jogador nessa semana. Foi essa a resposta que o Flamengo teve e você, torcedor rubro-negro, é isso mesmo, você está ouvindo 2 maravilhosas notícias. Flamengo campeão e muito próximo de fazer uma contratação absurda de um jogador de alto nível. A organização tática do técnico Felipe Luiz é algo assustador, claro, no ponto de vista, positivamente falando, não é assustador de ruim. É muito bom. O setor defensivo do Flamengo está em alto nível, por isso eu até imaginava que o Flamengo não fosse tomar gol. Léo Ortiz e Léo Pereira, vou te falar, o Danilo, que inclusive fez a sua estreia hoje, entrou nos minutos finais do segundo tempo, Léo Ortiz e Léo Pereira jogaram muita bola. O Danilo vai ter que comer a bola para se tornar titular nesse time. Porque os dois, além de se completarem em campo, eles estão num entrosamento absurdo. Absurdo. Os dois jogaram muita bola. O Wesley jogou muito novamente. Começando a temporada como ele terminou a temporada 2024. Jogando muita bola. Alexandro, alto nível o futebol dele, alto nível. Pulgar, se não fosse o excesso de cartão, e novamente ele tomou cartão, eu vi até gente brincando nas redes sociais, só tem 2 certezas na vida, a morte e cartão amarelo do Pulgar. Se não fosse isso, seria um jogador absurdo, e ele jogou muita bola hoje. Quero destacar também a partida do De La Cruz.
muito bem fisicamente, ficou em campo até os 45 do segundo tempo, e jogando muita bola, correndo muito num campo pesado, porque choveu demais. O Gerson, com todo respeito aqui, ó, palmas para o Gerson. Ah, perdeu a oportunidade. Gente, jogou na base de sacrifício. Ah, por falar na base de sacrifício, o Léo Pereira também jogou na base de sacrifício. Sabe por quê? Ele sentiu o tornozelo, teve um problema no tornozelo. Antes da parada do primeiro tempo, aos 15 minutos, por conta da forte chuva. Durante essa parada, ele estava com muitas dores, tomou injeção para poder tirar as dores e jogou no sacrifício. Tal como o Gerson, que sentiu dores na parte posterior de uma das coxas durante o aquecimento. E jogou muita bola o jogo inteiro. Ah, ele estava abaixo fisicamente. Deve ser por causa disso também. E ele não jogou mal. É porque a gente está acostumado a ver o Gerson aqui, ó. Aqui. Aí ele joga aqui, a gente acha que ele está mal. Não, ele jogou muita bola. Muita bola. Michael também, muito bem. Como evoluiu a parte tática o Michael, esse período que ele esteve na Arábia. Falei isso na temporada passada, repito agora no começo desse ano. Gonzalo Plata, você é um baita jogador. Um baita jogador. Teve um passe no primeiro tempo que ele deu, até brinquei lá no Twitter, que não foi um passe de plata, foi um passe de ouro. Para o Gerson, inclusive. E o Gerson acabou desperdiçando. Bruno Henrique, chegamos onde eu queria chegar. Bruno Henrique, você é um absurdo. Absurdo. Rei dos clássicos, chama a responsabilidade, bate no peito, não se mete em confusão. Um jogador de alto nível. Alto nível. Jogou, entre aspas, centralizado, caindo muito pelas beiradas. Não só pelos 2 gols que eu estou falando, não. A partida dele foi fenômena. Fenômeno, alto nível, jogou muita bola, muita bola. O setor defensivo do Botafogo bateu cabeça, tal como Matheus Ponte no primeiro tempo e o Vitinho no segundo tempo com o Michael ali. O time do Flamengo jogou muita bola. E aí, vamos falar do Luiz Araújo, né? Entrou ali nos minutos finais do segundo tempo, mas que pintura fez esse jogador. Um jogador extremamente importante que hoje é reserva, mas o fato de ser reserva não é um demérito a ele, pelo contrário, olha o time titular do Flamengo, é um absurdo o time titular. Inclusive o Arrascaeta foi reserva hoje, entrou ali aos 25 do segundo tempo, com a camisa 10, que caiu super bem nele, nem precisou do Arrascaeta para o Flamengo mandar na partida. Agora, falando sobre o Luiz Araújo, ó, palmas também para o gol que ele fez. Foi um gol tão absurdo. Felipe Luiz saiu correndo, caiu no chão com o Luiz Araújo na comemoração. Foi sensacional. Sensacional. Foi uma tarde e noite, né? Porque teve essa paralisação aí, acabou atrasando o fim do jogo. Mas foi um dia que o torcedor rubro-negro... Ah, por falar em torcedor rubro-negro, que amasso da torcida do Flamengo lá no Mangueirão, hein? 90-10. Foi 90-10. Estádio lotado, mas 90% torcida do Flamengo. Ó, e eu vou ser sincero com vocês, eu tô gravando vídeo durante o jogo. O jogo acabou de acabar. 3-1 Flamengo. Flamengo pode gritar é campeão. Bruno Henrique se emocionando. Absurdo, eu tô arrepiado, ó. Eu tô arrepiado. Voltou, o Flamengo está voltando, gente. O Flamengo está voltando. Parabéns ao técnico Felipe Luiz pela exibição do Flamengo hoje. Parabéns aos jogadores do Flamengo. Parabéns ao Bruno Henrique pela exibição diante do Botafogo. Ele está chorando muito na beira do gramado. É porque, infelizmente, não tem como mostrar essas imagens por direito de transmissão. Mas a partida do Bruno Henrique hoje, ó. Parabéns, Bruno Henrique. Você merece, cara. Você merece. E eu tive que ouvir e ler a imprensa mineira dizendo que o Bruno Henrique poderia forçar uma saída. Não, ele é ídolo.